Vamos ver agora, então, algumas situações no qual a gente precisa de um sócio, né? Então, por que e quando ter um sócio? Eu separei aqui 4 situações. Não é que não existam mais, pode até existir mais situações, mas assim, no geral a gente tem aqui umas 4 situações em que faz a pessoa querer ter um sócio ou precisar de um sócio, enfim, né? A primeira delas é uma situação assim que você não começou ainda, você tá para começar e para você botar em prática a sua empresa, o seu negócio, aquela atividade que você quer exercer, você precisa de alguém para trabalhar com você, que tem habilidades diferentes ou até investimento para poder começar, enfim. Mas ali para começar você precisa de um investimento, essa é uma necessidade, tá? E aí nessa situação o ideal muitas vezes, o que acontece muitas vezes é o quê? Que eu preciso de uma pessoa com habilidades específicas. Porque eu tenho uma habilidade X, eu preciso de alguém que me complemente com a habilidade Y para fazer dar certo isso aqui. Tá? Essa seria a primeira situação. A segunda situação é parecida, mas é um momento que a empresa já está funcionando, ela está em crescimento, mas pela quantidade de trabalho ela está travada. Você não consegue crescer mais porque você está com muito trabalho, está com dificuldade de lidar. Então você precisaria de alguém para te ajudar a lidar com o trabalho, lidar com as responsabilidades e tirar um pouco o peso das suas costas. Também é uma questão de necessidade. E nessas duas situações tem algumas perguntas aqui que a gente deve fazer, que a gente deve refletir para ver se realmente é o momento de ter um sócio, de colocar um sócio para solucionar essa questão, essa situação nossa ou não. As questões que eu coloquei aqui, por exemplo, seriam as seguintes, algumas, né? Você pode até pensar em outras coisas mais. Mas assim, essa pessoa realmente tem as habilidades que eu preciso ou não? Né? Porque às vezes você pode até estar precisando e a pessoa vem, não, vamos fazer, me coloca aí que eu te ajudo, não sei o que lá. Tá, mas ela realmente tem a habilidade que eu preciso? Tem a experiência nisso? Ou só é alguém que está se propondo ali a te ajudar a ser sócio? Segunda pergunta, segunda reflexão que a gente vai fazer. Essa pessoa tem que ser um sócio ou ela pode ser um funcionário ou um prestador de serviços? Porque conforme a gente vai ver mais para frente, um bom funcionário não é a mesma coisa que um bom sócio. Nem todo bom funcionário vai ser um sócio bom. Então, muitas vezes ali, o que você precisa é de um bom funcionário ou então um prestador de serviços, mas não um sócio. Até às vezes depende da pessoa, porque dependendo da pessoa que você tem disponível ali, às vezes nem compensa colocá-la como sócia. Outra reflexão, além das habilidades, essa pessoa tem a mentalidade de empresário, isso é muito importante também. Porque assim, ser empresário, que nem eu já falei, a gente vai até ver um pouquinho mais pra frente, tem que ter estômago, porque é uma atividade de risco, tem muita responsabilidade, tem que correr atrás de muita coisa para fazer dar certo. Outra coisa, essa pessoa terá mais lealdade do que um funcionário? Isso é muito importante também. Porque funcionário, gente, não estou metendo pau aqui na galera que é CLT nem nada. Mas assim, é diferente, a mentalidade é diferente. Uma pessoa que, para ser seu sócio, ela tem que ter muita lealdade com você. Porque não adianta nada. Você, quero ter um sócio, não sei o que, vou colocar ele na empresa. Legal. Você coloca um sócio aqui, ele está agindo pelas suas costas, está tendo uma atividade, a mesma atividade que você faz na empresa, ele faz por fora, pelas suas costas, desvia clientes. E aí? Ou então aconteceu o problema, o cara pula fora, no primeiro sinal de problema ele já tchau. E se for para ser desse jeito, esquece. Nem vale a pena ter sócio. De verdade. Porque eu já vi muita gente que vai, né? Toda animação. Primeiro sinal de problema, a pessoa pula fora e ainda te prejudica porque ela leva parte do patrimônio da empresa. Porque ela tem direito, ela entrou com uma participação ali. E aí deixa a empresa numa situação pior ainda do que antes. E por fim, uma última reflexão é se essa pessoa está disposta a correr os riscos. Isso faz parte da mentalidade empresário. Ser empresário, trabalhar numa empresa, enfim, é estar exposto ao risco. Lembre-se sempre disso, tá? Então essas são as reflexões, pelo menos essas que você deve fazer ali na primeira e na segunda situação. E aí temos uma terceira situação, que é o caso o quê? Que a empresa até funciona sem precisar de outra pessoa,
Mas o caso aqui, a questão é outra, a questão é investimento, não é questão de trabalho. Pô, às vezes surgiu algum problema, surgiu algum imprevisto, a empresa precisa de um aporte, de um dinheiro a mais para ela conseguir voltar nos eixos. Ela consegue trabalhar, tem funcionários, tudo, mas tá meio travado, tá surgindo problemas aí que se continuar esses problemas vai trazer muito prejuízo, tal. É uma questão mais de investimento. Pô, eu preciso de um investimento porque assim, a empresa está funcionando, eu não preciso de outra pessoa trabalhando, mas eu preciso que alguém dê um investimento aqui para dar um gás e acelerar, fazer a coisa funcionar. E aí temos uma quarta situação, que é algo que você precisa de um investimento, né? Você na verdade não precisa, você opta por um investimento, que é o momento que você para e pensa assim, olha, a empresa tá boa, a empresa tá funcionando, mas ela pode estar rendendo, né? Mas ela pode render e crescer muito mais. Mas eu preciso de um investimento para colocar aqui. Se alguém investir X aí por cento, tantos mil aí na minha empresa, eu consigo comprar máquina nova, eu consigo fazer isso, fazer aquilo, e aí, pô, a demanda eu tenho, eu só preciso de alguém que aporte mais dinheiro para dar um boom, para crescer. É uma outra situação. Essa não é uma necessidade, é sim uma opção. Você poderia continuar com a empresa ali do jeito que ela está. Ela pode continuar ali da forma que ela está indo, que ela está indo bem. Mas para crescer mais, você fala, seria legal ter um sócio aqui. Seria legal ter um investimento. Mas tanto na terceira situação, quanto nesta quarta situação, quando a gente precisa de um investimento, nem sempre a gente consegue um investimento através de banco, através de programas de governos, incubadoras de startups, etc. Muitas vezes a gente precisa de investimento de outra empresa, de outra pessoa física que vai virar um sócio. E aí, nessas duas situações, também tem outras questões diferentes que a gente precisa pensar. Por exemplo, esse investidor precisa ser um sócio, precisa virar um sócio, ou pode ser um contrato de mútuo? Mútuo seria um contrato de empréstimo, mas essa é a denominação que a gente usa para quando é uma pessoa física, uma pessoa jurídica ali que está investindo na empresa, né? Sem ser um banco, sem ser um fundo de investimento. Então, assim, precisa virar sócio ou pode ser só um contrato de mútuo? Tem ainda o contrato de mútuo conversível, que é o caso que a pessoa ali, seja física ou jurídica, ela empresta dinheiro, e aí, em regra, você teria umas formas e condições para devolver esse dinheiro, e se determinado objetivo é atingido, ao invés de você devolver o dinheiro, essa pessoa que emprestou, ela se torna sócio. Ou seja, o que era um contrato se converte para uma participação societária. Por isso que é mútuo conversível. Enfim, essa é a primeira pergunta. Precisa ser sócio ou poderia ser um contrato de mútuo? Segunda pergunta. Precisa ser sócio ou poderia ser um investidor anjo, por exemplo? Outra questão. E se vai realmente investir, como é que vai ser feito esse pagamento? Né? Se ele, na verdade, se entrar como sócio investidor, ele vai virar um sócio investidor, ele vai ter poder de voto ou não? Como é que vai ser? O que ele vai poder votar? Qual que vai ser a forma do voto dele, o poder, né? Extensão do voto dele. E ainda, a divisão de lucros será feita de que forma? Será feita de forma proporcional? Será feita de forma desproporcional? Porque, por exemplo, eu sou o fundador de uma empresa. Eu investi, vamos supor aqui, 10 mil reais no comecinho. Esse foi meu capital social que eu investi. Investi, coloquei o dinheiro completo. A empresa já cresceu, está ganhando muito, mas precisa entrar outro sócio ali, outra pessoa com um investimento específico. Fala, nossa, agora realmente a empresa está muito maior, mas o investimento que eu preciso é de 500 mil reais. Pô, tem uma diferença enorme. E aí o que vai acontecer? Meu capital vai ser diluído, eu sou fundador da empresa. Eu que comecei isso aqui. Eu vou virar um sócio minoritário? Então, assim, como é que a gente vai fazer essa questão de cotas, de divisão de lucros? Enfim, tudo isso é coisa bem séria a se pensar para a gente não fazer de qualquer jeito, tá? Então, assim, basicamente, essas são as 4 situações gerais que podem surgir que levam a pessoa a falar, acho que eu preciso de um sócio, acho que eu vou pegar alguém para ser sócia. Então, seria uma situação, só para recapitular, a primeira situação, que a empresa está começando, né, ou já começou, enfim, vai começar,
e precisa de alguém para realmente botar em prática aquilo lá, para poder dividir ou para poder agregar funções diferentes. Segunda situação, momento que a empresa já está rodando, mas ela está travada no crescimento pela quantidade de serviços e precisa de alguém para dividir essa responsabilidade. Terceira opção, a empresa está funcionando bem, está ali, não precisa de um trabalho, não precisa de mais gente trabalhando, mas eu preciso de investimento para a empresa conseguir engatar uma segunda, terceira marcha ali, para ela crescer e sair do ponto ali que ela está travada. E aí a quarta situação, que seria no caso que a empresa está bem, não precisa na verdade de investimento, não é uma necessidade, mas sim é uma opção, que com investimento eu cresço muito mais. Tá? Então são essas 4 situações gerais que poderiam levar a gente a pensar, acho que preciso de um sócio. E aí o que a gente vai ver agora são questões assim, né, como escolher um sócio, o que a gente vai considerar ao analisar aquela pessoa específica para ser nosso sócio.